Olá! Vamos ver aqui. Tem. Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos lá para a nossa live falar de RUP. Deixa eu só dar um minutinho para a galera ir entrando aqui, acessando a nossa live. Já já a gente começa a falar. Vamos vendo aqui, o pessoal vai entrando, vai acessando. Vamos lá, tem alguma galera mandando mensagem que está com alguma dificuldade de acessar. Está aumentando, meninos, está aumentando, a galera está entrando aqui. Vamos aquecendo os tamborins aí. O pessoal já está perguntando aqui no chat. Sim, galera, conseguimos responder aqui. Eu vejo vocês mandando as perguntas pelo chat. Podem mandar por aqui, tá? A gente vai fazer aqui a seguinte dinâmica. A gente vai falar rapidamente aqui sobre o projeto, tá? Dar um panorama geral aí sobre o projeto, as principais características deles, né, do que a gente tem aqui, e na sequência, né, estou com dois convidados aqui, o Magnus da LM Ventures, nosso assessor, consultor, especialista em startups, e o doutor Eduardo Lammers, nosso assessor jurídico, que manja desse edital aqui, conhece todo o regramento desse nosso edital de cabo a rabo, tá? E aí, depois da gente fazer essa abordagem rápida por aqui, a ideia é que vocês justamente façam as perguntas aí, complementem o que eventualmente a gente não conseguir abordar nessa apresentação rápida, tá? Então, vamos lá, a gente já deu uns minutinhos aqui para a galera ir entrando, vamos começar a falar aqui, tá? Só de antemão, já avisar para vocês o seguinte, a ideia a gente queria fazer essa live já na semana passada, né? Mas tivemos um feriadão, quinta e sexta. Isso não valeu para São Paulo, galera. Isso não valeu aqui. A gente já antecipou tudo. Daqui a pouco estão antecipando os feriados de 2021 aqui. Tá tudo antecipado. Então, em São Paulo não teve feriado, mas no resto do Brasil, sim. E aí, em função do feriado, a gente entendeu que valia a pena deixar essa live para essa semana, para não comprometer, né, aí o entendimento de todo mundo. Só um minutinho aqui, que a gente tinha combinado com o pessoal parar a obra aqui. Tem barulho, já me avisaram que tem barulho. Esse é o novo normal de home life, né, galera? Enfim, trouxemos a live para essa semana, e aí, como a gente tinha o prazo previsto agora para o final da semana para a manifestação, né, o que a gente fez? Algumas entidades queriam esse momento, queriam esse bate-papo antes de levar o assunto aí para suas diretorias. Então, já de antemão, já vou avisando para vocês que a gente vai trabalhar uma postergação, vai estar inserida lá no site do RUP, um aditamento lá do edital, tá? Trabalhando essa postergação, a gente estava com a data do dia 20, vamos até o dia 27 aí com prazo para inscrição das entidades, tá? Então, feito esse esclarecimento inicial,
Quem precisar de time aí para levar para suas diretorias para conversar, a gente tem uns diazinhos a mais aí, tem uma semana a mais nesse prazo. Então, galera, vamos falar do HUP, de como é que ele nasceu, como é que veio essa ideia, para ficar mais fácil de todo mundo entender e a gente tentar colocar aqui quais são as vantagens para o nosso sistema, né? A questão tecnológica tem se colocado de forma mais enfática aí para a gente, principalmente dentro desse conceito que a gente precisa fazer mais com menos, né? E que várias atividades, o uso da tecnologia nos dá essa condição, né? De fazer de forma automática, de fazer mais rápido, com menor risco, né? E com um custo melhor, mais adequado. Obviamente que, como a gente está falando de inovação e de tecnologia, sempre existe um custo de implementação disso. Então, para buscar, né, essas soluções e o que o mercado tem, o que está fazendo de novo, surgiu aí, e a LM trabalha muito com isso, esses hubs setoriais, né? São grandes laboratórios aí de inovação voltados para um segmento específico. E a coisa aconteceu quando nós tivemos aí dentro da Abrap um diretor que teve acesso, alguns de vocês conheceram, alguns tiveram até alguma interação com o Hubble, lá em Minas Gerais, que é o hub do BDMG, né? Principal aí, BDMG, tem Bancolé, algumas outras empresas aí patrocinadoras desse projeto. E naquele momento se ofertou, né, de alguma forma, buscar uma sinergia entre o nosso sistema e o mercado financeiro e uma aproximação nossa com esse hub lá de BH. Nós estivemos lá, tentamos para as entidades sozinhas, as que tinham maior interesse, isso ficou inviável do ponto de vista financeiro, e aí a gente foi procurado, né, a Abrap, de modo geral, foi procurada para quanto a associação tentar viabilizar isso, e nós chegamos a ir até lá, fazer uma reunião, conhecer a estrutura, mas a gente não conseguiu uma modelagem onde a gente se encaixasse, né, dentro daquela estrutura. Mas a ideia era bacana, então, assim, já que a gente não consegue se encaixar nessa estrutura, a pergunta que a gente se fez na sequência é, por que não o nosso, né? Por que não um hub setorial da Previdência Complementar? E aí nasce esse embrião, né, que depois virou projeto, virou o nosso bebê aí, que a gente lançou, que ganhou marca, que ganhou nome, o nosso hub, né? Nasce aí nesse contexto, de trazer soluções para problemas já existentes, né? De trazer soluções tecnológicas para problemas que nosso mercado, que nosso sistema já enfrenta. E aí, modelamos essa estrutura, como a gente está trafegando aí num ambiente, né, completamente novo para a gente, esse ecossistema de startups, para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais segura, né, nós trouxemos aí o apoio da LM para trabalhar com a gente. Então, em linhas gerais, nosso hub hoje está organizado da seguinte forma: quem viabiliza ele financeiramente, né, do ponto de vista orçamentário, é a Abrap, né? A LM Ventures entra como parceira aí, né? A Abrap puxa a LM Ventures como uma parceira para dar o apoio técnico, principalmente nessa questão relacionada às startups. Seleção das startups, condução do trabalho, monitoramento, e durante todo esse ciclo. E a Conecta entra como apoio administrativo e um apoio importante aí para a distribuição dessas soluções na sequência, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa dinâmica. A gente já teve aí algumas perguntas feitas durante as últimas semanas em contatos, calls, videoconferências, já mandaram aqui no chat, né, para falar um pouquinho de algum ponto. Então, vamos tentar abordar aqui o que já apareceu
das perguntas mais frequentes, das questões mais frequentes, e depois a gente detalha na medida que vocês quiserem aprofundar o tema, tá? Qual é a grande vantagem? A primeira pergunta é assim, qual é a grande vantagem para a entidade, né? Para a entidade, seja ela entidade parceira, como está no edital, ou qualquer outra entidade do nosso sistema, é o acesso a esse ambiente tecnológico, esse ambiente de inovação, né? Isso já é um ganho por si só, é um ganho para todo o nosso sistema. Um dos ganhos que eles são intangíveis, né, ele é intangível, mas que nós estamos considerando dentro do projeto, é justamente essa questão de mudança de mindset e de aculturamento. Não só do ponto de vista de conhecer novas tecnologias, novas estruturas tecnológicas, mas também de todo esse ecossistema aí das startups com esse modelo de gestão, né, que é um modelo mais ágil, com essa questão da gestão ágil que eles têm, de serviços e produtos exponenciais, enfim. Tem toda uma dinâmica que a gente entende que é interessante trazer para o nosso ambiente, né? Isso é ganho para todo mundo. E aí, avançando, né, no que a gente tem de ganhos adicionais. Resolução de problemas, né? E aí, gente, a primeira pergunta que é assim, ó, por que um edital para as entidades, né? O Magnus depois pode complementar um pouquinho, mas nos outros hubs, o edital para as startups é comum, né? Você abre lá dentro do diagnóstico dos problemas que se tem, as startups se candidatam e é feita uma seleção com aquilo que dá match, como a galera diz hoje, entre, né, necessidade e oferta aí de soluções. Como a gente está falando de um hub, né, setorial, de um hub setorial, mas que ele é patrocinado, viabilizado por uma associação, e a gente tem quase 260 entidades aí associadas, não tem como trazer as 260 para dentro do projeto para um acompanhamento mais próximo. Então, a gente precisava trazer um grupo, trazer uma seleção, e aí, do ponto de vista para dar transparência para todo esse projeto, faz o edital para as entidades. O que precisa ficar claro? Essas entidades que a gente está chamando de entidades parceiras aí dentro do edital, elas têm alguns compromissos a serem firmados aqui conosco. Por isso, até um dos documentos do edital é o termo de compromisso, né? Esse compromisso compreende o quê? Desde a seleção, né, de trabalhar junto aí com o Conecta e LM Ventures na seleção das startups que se candidatarem, então, de avaliar e selecionar as que vão fazer parte desse primeiro ciclo, de monitorar isso ao longo desse ciclo, que deve ter aí aproximadamente 9 meses, e o final do ciclo é uma fase determinante, que é a fase em que a gente vai rodar as provas de conceito, né? Então, o que é a prova de conceito? É a validação se aquela solução atende de fato às nossas dores, sobre todos os aspectos que a gente considerar, tá? Então, isso ela é viável. Então, essa fase final do ciclo, ela é determinante, né? Validar essa solução via aí a prova de conceito é um momento determinante. E essas provas de conceito precisam de um envolvimento das entidades, tanto do ponto de vista de pessoas acompanhando, de equipe acompanhando, quanto de investimento financeiro, tá? Então, isso envolve aí um comprometimento dessas entidades, por isso a seleção e por isso a gente colocou aí o edital e os termos para que a gente deixasse o mais claro possível as condições de participação disso. E aí eu já vou dizer que a gente fala de deixar o mais claro possível, porque alguns pontos a gente não tem como precisar, né? Então, as primeiras perguntas que a gente recebeu é: quanto vai custar cada POC? Não sabemos, né? Por quê? Porque cada POC, cada prova de conceito vai depender da solução escolhida, do nível, né, tecnológico, aí, da robustez tecnológica que está sendo empregada nessa solução, de tempo de desenvolvimento dessa POC, tá? O que a gente tem? O Magnus trouxe para a gente aí algumas estatísticas em função
da participação, das experiências que eles têm aí de longos anos em outros hubs setoriais, né? E ele colocou, olha, gente, isso pode variar, sei lá, de 5 mil a 100 mil reais, né? Depois ele pode falar até melhor sobre isso. O custo médio aí, 30, 40 mil. Vai ser exatamente isso, galera? Não dá para a gente afirmar agora, tá? O que dá para afirmar para vocês é lá nos termos de compromisso, vocês fazem indicação de níveis de comprometimento financeiro, né? E aí esse envolvimento, esse engajamento vai estar alinhado com esse compromisso assumido por vocês. E em termos de equipe também, quantas pessoas a gente vai precisar? Agora, na largada, basicamente uma, né? Então, uma pessoa que esteja completamente envolvida com esse processo da seleção, do acompanhamento, do monitoramento, no mínimo isso. Lá na frente, durante a prova de conceito, quantas pessoas? Não sabemos, né? O que a gente tem deixado claro aqui? Cada prova de conceito, ela vai demandar, está previsto aí dentro do nosso edital, dentro da documentação, um contrato específico, tá? Então, antes de se rodar essa POC, isso vai ser acordado entre startup, entidade, e a Conecta vai estar acompanhando, a LM vai estar acompanhando toda essa negociação, de quais pessoas vão estar envolvidas, quanto tempo esse projeto vai ficar, ele precisa para rodar, né, para entregar, quais as métricas vão ser avaliadas para considerar que ele é viável ou não, né? Então, existe uma série de fatores aí que vão ser considerados e cada POC vai ter um contrato específico, justamente porque a gente não sabe qual é o tipo de tecnologia vai estar empregada em cada uma, a complexidade de cada uma, né? A gente pode estar falando de uma solução de inteligência artificial em determinada área, em determinado segmento, que pode envolver um nível de complexidade, a gente pode estar falando de automações mais simples, enfim. Aqui, a gente tem um universo muito amplo de possibilidades, né? O que é importante frisar para vocês e que já perguntaram aí durante essas 2 semanas, nesses vários contatos? Primeiro, as entidades que forem participar desse grupo de entidades parceiras, que a gente está considerando aí até 12 entidades, elas vão atuar conosco desde a seleção das startups, tá? Então, o que acontece? A gente já tem um diagnóstico inicial das nossas maiores dores, né? E é importante frisar, esse diagnóstico saiu da onde? Da reunião de planejamento estratégico. Nós tivemos quase 100 profissionais aí, dirigentes do sistema, 2 dias aí imersos, né? O Magnus, inclusive, acompanhou esse projeto lá, esse processo com a gente, fez parte dessas dinâmicas todas. Então, nós tivemos lá 2 dias mergulhados nesse processo de levantar quais são nossas maiores dores. E ali saiu um grande apontamento das dores maiores que a gente tem atualmente. Esse grupo, obviamente, vai depurar isso, né? A gente não tem como resolver todas as dores do sistema numa tacada só. Provavelmente isso não seja possível, todas as grandes dores a gente atacar num único ciclo, numa única rodada, tá? Então, por isso, esse grupo vai participar de depurar isso, de selecionar aí dentre as startups que se candidatem aí dentro do projeto, quais têm maior alinhamento, uma maior sinergia com o que a gente está procurando em função dessas nossas dores, tá? Então, essas entidades, aí vem aquela pergunta, mas eu vou ter que rodar lá no final uma POC? Vai rodar uma POC em função de todo um projeto que participou junto. A entidade não vai lá só no final participar com o custo da POC, tá? Ela vai participar, ela vai estar engajada, essas entidades parceiras estão engajadas desde a seleção dessas startups até o processo das POCs e da validação, tá? Então, em termos de custos, pessoal, exatamente assim, na mosca, não tem como a gente dar
a gente tem essas estatísticas, essas grandes referências, tá? Em função da experiência aí que a LM Ventures traz para a gente, tá? Obviamente que a tentativa sempre vai ser do menor custo possível, né? O Magnus fala assim, o objetivo da startup não é ficar rica na POC, ao contrário, né? É ela validar essa solução para depois ela buscar a receita que ela quer quando a gente escalar isso, que é na distribuição, tá? E aí, de novo, por isso, a participação da Conecta dentro do projeto inteiro, desde o início até lá o final. Uma das premissas que essas startups têm é a questão de ser exponencial, são negócios exponenciais, né? Para ser exponencial, a gente precisa fazer com que essas soluções sejam escaláveis, né? E não tem escala com uma ou com 4, né? A gente consegue dar essa condição de escala com essa oferta toda, com essa distribuição toda, tá? E aí, a outra pergunta que vem imediatamente na sequência, nas conversas, mas eu vou pagar, a minha entidade vai custear uma POC, né? Ela vai fazer um investimento e depois que validada a solução, ela é distribuída para todo mundo? Sim, tá? Ela é distribuída para todo mundo, porque justamente essa distribuição em escala é que faz o custo ficar melhor para todo mundo. Está previsto dentro do edital que a gente vai trabalhar essas entidades que custearem essas POCs, que fizerem esses investimentos, terão vantagens, tá? E aí já me perguntaram assim, de quanto vai ser a vantagem? Gente, na medida do possível, a resposta a gente vai procurar compensar o investimento. Vai ser possível sempre? A gente não pode confirmar, não pode dar essa garantia agora, mas dentro do possível, sim, a gente vai trabalhar com a compensação, tá? É importante colocar isso no edital, tá colocado, mas eu vou frisar aqui, em todas as conversas a gente frisou, existe, obviamente, aí um nível de risco dentro do projeto, né? A POC pode se mostrar inviável, né? É uma das possibilidades. E aí foi um risco que se correu, né? Claro que a gente trabalhou todo o trabalho, todo o desenvolvimento do projeto no sentido de mitigar esses riscos, né? Depois, quem quiser aprofundar um pouco mais com o Magnus, ele está aí para colocar isso. O que a gente tem colocado? O nosso projeto não é um projeto de incubação, tá, gente? Já vamos começar a trazer os termos aqui desse ecossistema, desse ambiente. A gente não está falando de investimento anjo, então nós não vamos investir em startups. A gente não está falando de incubação, então a gente não vai pegar aquela ideia mirabolante de 3 garotos lá dentro de uma garagem que tem uma ideia legal e viabilizar isso. Não é isso, tá? A gente já vai fazer uma seleção dentro de um ambiente onde a gente tem startups com nível de maturidade maior, tá? Já tem um histórico, já tem alguma solução aplicada dentro do mercado, não necessariamente o nosso, né? O nosso, aí a gente está buscando realmente soluções específicas, mais alinhadas, mas que já tenha trazido alguma solução, no sentido de mitigar isso, tá? E aí, todo esse ciclo aí que a gente está trabalhando de 9 meses, também é no sentido de mitigar. Por quê? Porque aí eles vão receber, além das mentorias específicas, né, para desenvolvimento aí do seu próprio negócio, as mentorias deles, na área deles, relacionado a esse ecossistema próprio deles, eles vão ter acesso a informações importantes sobre o nosso ambiente, né, sobre o nosso modus operandi aí. Então, ele tem todo um ciclo de desenvolvimento e toda a modelagem é feita no sentido de mitigar o máximo possível os riscos do projeto. Mas a gente está falando de um projeto de inovação, no ambiente de inovação tecnológica, então algum risco tem, tá, pessoal? Então, é importante colocar isso aqui de forma clara para todo mundo. O que a gente enxerga, né, como grandes vantagens
Essas estruturas, se a gente pegar esses modelos de hubs setoriais custeados por empresa, se uma empresa vai custear ela própria, ela tem todo o custo dessa estrutura até chegar na POC, né? No nosso projeto, isso tudo está sendo viabilizado pela associação. Então, a palavra compartilhamento, ela está enraizada aí desde o nascedouro do projeto, né? O que viabiliza para todo mundo. Então, a vantagem é a associação viabilizar esse grande laboratório aqui, que tem toda uma dinâmica, tem toda uma estrutura, e ela vai estar fazendo gestão disso, custeando isso, né? Tem esse outro ganho intangível de todo um aculturamento, de networking, de troca de informações, de mudança de mindset. E, por final, o que a gente está buscando as soluções para as nossas dores, tá? E aí, com compartilhamento para trazer um custo acessível para todo mundo. Então, em linhas gerais, acho que a mensagem que a gente queria passar é essa. Tem algumas perguntinhas que já foram colocadas aqui, né? Para a minuta do contrato da POC, cada fundação poderá usar a sua? Então, a gente não trabalhou, depois o Eduardo pode até ajudar aí no bate-bola das perguntas, tá? A gente não fixou, nesse momento, um modelo padrão de POC, justamente porque as soluções podem ter complexidades diferentes, abrangências diferentes, tá? E por exigir um contrato direto com cada entidade tem uma estrutura de governança um pouquinho diferente, então, seus termos podem ter condições diferenciadas. Então, deixar o contrato da POC para o momento em que ela for ser realizada é justamente para dar essa condição de a gente trazer para esse instrumento contratual a necessidade e o regramento, aí as condições, né, em termos de governança, que cada entidade pratica, tá? E trabalhar com essa complexidade, porque roadmaps, cronogramas podem variar muito de um projeto para o outro. Então, isso tudo pode ser incorporado dentro do contrato e as métricas são diferentes também, tá? Tem outra pergunta aqui em relação a se nenhuma solução interessar a fundação, obrigatoriamente tem que fazer a POC? Olha, gente, existe um compromisso, é óbvio que ninguém vai botar a faca no pescoço de ninguém para assinar um contrato de POC, não é esse o objetivo. O que a gente espera? Que exista um alinhamento, tá? Porque como a entidade vai participar desde a seleção das startups, em função dessas dores, dessa depuração dessas dores, a gente imagina que pelo menos uma solução ali dentro tem alinhamento, tá? Como a gente está trabalhando também nesse primeiro momento com um mapeamento do planejamento estratégico, onde foram dores muito grandes, são dores sistêmicas, também a gente entende que seja difícil que nenhuma solução tenha uma sinergia aí, tá? Mas se acontecer, obviamente que ninguém vai ser colocado, forçado a fazer, tá? A gente está trabalhando aí com uma expectativa de trazer até 15 startups para dentro desse primeiro ciclo. A expectativa que a gente tem é que pelo menos uma delas tenha alguma alternativa e alguma solução alinhada para a entidade, tá? Então, começando a aparecer as perguntas, eu vou fazer o seguinte, para não ficar falando sozinha aqui, eu vou chamar Magnus e Edu, venham para cá, vamos conversar aqui. Antes de eu continuar aqui com a sessão de perguntas, eu vou abrir para vocês, primeiro, Edu, do que a gente já falou aqui, que envolve muito o edital, se você tem alguma consideração aí a colocar dentro disso que foi falado, e na sequência o Magnus, e aí a gente vai falando aqui das perguntas. Não, perfeito. Então, boa tarde a todos, espero que estejam gostando aí do nosso Hub, que a gente um programa que a gente está dedicando muito tempo e muito carinho, porque a gente entende que para o âmbito das entidades é alguma coisa muito importante. A gente fala muito em inovação, em que a gente precisa inovar, precisa sair da caixinha, só que para um sistema
que tem como premissas, princípios, o conservadorismo e a prudência, a gente sabe que às vezes parece uma coisa meio antagônica, né? Eu posso falar isso com propriedade, já fui no jurídico de identidade durante quase 8 anos, então eu sei que a gente tem um regramento muito rígido e a gente, às vezes, tem medo desses passos que a gente pode dar em relação à inovação, o que é permitido, o que não é. Então, a gente tem estruturado esse hub junto com a ABRAC, junto com a Conecta, exatamente para estar muito alinhado com o que o sistema precisa para inserir inovação no nosso setor. Em relação ao edital, eu vi que as principais perguntas estão conectadas aqui em relação à POC, e é totalmente compreensível, até porque é a parte mais aberta, digamos assim, do edital, né? Então, o próprio Marco Antônio Barcelos fez uma pergunta, né? Se a gente poderia falar sobre o valor da POC, isso eu vou deixar para o Magnus, que tem mais bagagem, falar sobre isso, e se o pagamento é único, parcelado, em quanto tempo e as condições. A resposta para esse item é exatamente, a gente ainda não tem. Por quê? Isso vai ser colocado nesse contrato por prazo determinado, que será celebrado com a entidade e a startup no momento que antecede a realização da POC. Exatamente para quê? Para que exista um alinhamento exato entre os interesses da startup e os interesses da entidade, de acordo com a sua previsão orçamentária, suas regras de governança, suas normas relacionadas aos instrumentos jurídicos. Então, a gente não incluiu nenhum modelo de contrato para a POC, exatamente por quê? Porque a gente sabe que cada uma das entidades tem cláusulas obrigatórias, princípios contratuais que têm que ser colocados em todos os instrumentos jurídicos celebrados pela entidade. Então, exatamente para permitir que o maior número de entidades possíveis fizessem parte desse programa, que a gente deixou apenas as diretrizes da realização das POCs. Se todo mundo já deve ter visto o anexo 4, que são as premissas das provas de conceito, que traçam o que deverá ser observado, quais as premissas, as diretrizes básicas. Mas esse instrumento jurídico será construído pela startup, junto com o jurídico e com as áreas envolvidas no programa de cada uma das entidades, e, naturalmente, com toda a assessoria da Conecta e da LNV, da Ventures, que são, enfim, os gestores do programa. Então, basicamente, acho que era isso que eu queria falar de início, Cláudia, e assim que as perguntas mais específicas relacionadas à área jurídica, no que eu puder contribuir, eu vou ajudando a responder. Então, passo a bola para o Magnus, que é nosso mestre das POCs, das startups, aí, que eu tenho certeza que vai agregar muito mais do que o juridiquês aqui. Tá. Vamos lá. Eu sei que parece um tanto estranho, né, a gente, porque tudo regradinho, a gente falar um negócio, como é que vai ser? Vai ser mais ou menos assim. Mas a prática é bem essa. Se a gente pudesse pegar alguns exemplos para tentar ilustrar um pouco melhor, né? Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar, a gente fez uma análise com esse planejamento estratégico, a gente separou 12 itens que a gente está procurando startups lá, parte de automação de investimento, a parte de analytics, big data, inteligência artificial, sistemas de apoio tecnológico até para o back-office, etc. Então, vamos pegar uma dor específica aí que a gente sabe que existe, que é a questão do boleto. Então, para eu viabilizar um participante adicional, tem que mandar boleto todo mês, R$10 cada boleto, esse negócio não funciona, essa conta não fecha. Tá bom, então vamos procurar uma startup que tem o boleto killer. Então tá, o que é o boleto killer? Eu não sei, é uma coisa que reduz o custo do boleto. Pode ter uma startup que também tem um mecanismo aqui, que ele consegue fazer a emissão do boleto por R$1 e não 10. Opa, isso aí pode ser interessante, cara, isso aí já começa... Tem uma outra startup que tem uma outra ideia, que é o seguinte, não, eu faço uma carteira digital aqui, que não vai precisar mais usar o boleto, o negócio vai ser uma transação direta, em cima de blockchain, etc. e tal. Pô, será que isso funciona? Será que esse negócio não funciona? Como é que a gente vai colocar isso aí dentro do nosso processo? Como é que eu vou emitir uma cobrança numa e-wallet? Cara, a gente precisa entender isso daí. Então, o que é a POC? É exatamente isso, é o entender. Vamos trazer essa startup que vocês vão participar da seleção, vamos sentar com ela e falar, cara, explica esse negócio, vê como é que esse negócio conecta, como é que esse negócio está legalmente disponível, como é que esse negócio vai funcionar. De repente, vai ter as duas POCs com o mesmo problema. Uma que vai conseguir um boleto de R$1, que pode servir uma solução mais simples,
Daí a gente vai fazer a POC, a gente descobre que esse cara do boleto de R$1, ele está custodiando o dinheiro dele, sabe Deus aonde. Esse negócio não pode, então esse negócio não viabiliza, a gente vai ter que fazer um negócio um pouco diferente. A startup vai ter que mudar um pouco o negócio dela para poder viabilizar, atender uma fundação, porque tem uma legislação, tem uma regulação, tem uma série de coisas. De repente não vai mais custar R$1, vai custar R$1,50, ainda assim é melhor do que os 10. Então, a prova de conceito é exatamente sentar com uma startup que vocês vão participar da seleção, que vai apresentar algumas propostas para coisas que a gente identificou, que nem a Cláudia falou, são inúmeros problemas, então a gente não vai conseguir abarcar 50 startups no primeiro ciclo e tentar resolver 50 problemas, porque é ingerenciável, a gente não consegue fazer isso, a gente determinou esse número de 15, que a gente acredita que é um número razoável que a gente vai poder andar, não vai resolver todos os problemas no primeiro ciclo, mas também não vai existir só o primeiro ciclo, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, então a gente vai fazendo isso, vai aprendendo e vai fazendo isso de forma repetitiva. E daí, para a gente viabilizar esse teste, vai ter um custo, quer dizer, a startup vai ter que mudar lá o jeito que ela faz, vai ter que conectar com o sistema da entidade, a entidade vai ter que participar, vai ter que entender, vai ter o contrato, vai entrar o jurídico, então tudo isso vai acabar tendo um custo, então a gente precisa ter uma proposta entendida entre a entidade e a startup, para que isso viabilize. Mas, realmente, se o cara cobra lá R$1,50 ou R$1 por boleto, a solução pode ser viável, mas ele também não adianta cobrar R$100 mil para testar esse negócio. Espera aí, cara, de repente, quero ver quanto você vai ganhar, de repente, isso não vai custar nada, vai custar R$5 mil, vai custar 10. Então, a gente não sabe de antemão exatamente que soluções vão vir das startups, a gente tem um mar de problemas que a gente mapeou, que a gente vai tentar solucionar, a gente vai tentar endereçar, nem todos eles são solucionáveis e nem todos eles são solucionáveis na primeira tentativa, mas a gente quer dar um passo junto com vocês para que a gente teste 15 ou um pouco mais do que 15 soluções e que dessas 15 ou um pouco mais que 15, vamos supor que uma metade delas funcione e que no final do ano a gente tenha pelo menos aí umas 8, 10 soluções para a gente colocar para todo o sistema, no final do ano, começo do ano que vem, depende muito do cronograma, mas para o sistema já começar a andar. E daí você vai falar, mas então eu vou servir de cobaia, eu vou testar a solução e depois o sistema todo vai se beneficiar? Exatamente, mas você vai ter alguns benefícios. Primeiro, que você vai estar testando uma dor que você já tem, quer dizer, se você conseguir resolver o seu problema do boleto, estou pegando o problema do boleto aqui como um exemplo hipotético, já é um benefício para você, independente de qualquer coisa. E os outros vão poder se beneficiar disso também, depois via Conecta. Em paralelo, vai ter uma outra entidade que está solucionando um outro problema, sei lá, de compliance, de risco, de investimento, de automação, de inteligência, de tratamento de dados. A gente não sabe quais são os problemas do interessado, que depois que ela solucionar, que ela também vai estar solucionando o problema dela, vai acabar sendo estendido para você. Então, eu acho que esse espírito que a BRAP tem da associação, de todo mundo ser muito mais parceiro e trabalhar junto do que efetivamente concorrente, eu acho que é a chave para a gente realmente conseguir viabilizar dessa forma. Então, a gente acredita que vai resolver um problema para você, você vai ter uma contrapartida de esforço, de tempo, de gente, até de recurso financeiro, que, se tudo der certo, é um projeto de risco, que nem o Eduardo falou, pode ser que dê errado, pode ser que o boleto não seja viável, por N motivos, por uma questão de legislação, por uma questão de tecnologia, por uma questão... Mas, no começo, aparentemente, funciona. A gente não vai testar nada que seja... Tipo, se no papel não fechar a conta, na prática nunca vai dar certo. Então, a gente vai pegar uma coisa que todo mundo entende que é viável e vai oferecer soluções. Você vai se beneficiar dessa solução, versus o tempo, vai ter algum benefício adicional que a gente vai tentar negociar todo mundo em conjunto. Mas qual é esse benefício? Eu não sei, porque eu não sei nem qual solução nós vamos encontrar, eu não sei como é que essa startup funciona. Então, é impossível a gente fazer um documento jurídico que abarque tudo isso. Então, a gente tentou fazer da melhor forma possível, tentando abarcar o máximo de coisas. Então, um contrato entre vocês e a startup parece lógico. Você tem lá o compliance de vocês, a startup vai ter que se adaptar. Mas a startup não sabe disso, a gente vai sentar com ela, vai conversar, vai sentar com vocês, vai flexibilizar e vai fazer o negócio andar. Então, parte dessas respostas, os caras estão só se escondendo, não estão falando, não dando resposta nenhuma. Não, estamos dando resposta. Tem alguns ranges. Então, a gente, por histórico, a gente opera 5 hubs, a gente opera isso aí há quase 4 anos. Se a gente pegar um histórico do valor das POCs que a gente fez até hoje, foi alguma coisa entre 5 mil e 100 mil reais. Na média, nesse valor aí que a Cláudia falou aí, 20, 30, por aí que fica. Mas, de novo, depende da complexidade.
Se for um negócio mais simples, vai custar menos, vai ser mais rápido. Se for um negócio mais complexo, vai demorar mais. Ah, faz sentido trabalhar com um negócio mais complexo? Faz, principalmente se o problema também for complexo. Então, quer dizer, se eu conseguir resolver um problema mais complexo, vai ser, em que pese que demore, vai ser muito mais impactante do que eu resolver um problema rapidinho. Então, o resultado final desse compromisso, o que a gente quer? A gente quer algumas entidades que tenham compromisso de falar, não, eu estou interessado, eu tenho problemas, eu quero que a Conecta, a BRAP, a LM, o RUP ajudem a gente a resolver parte desses problemas, eu vou participar disso e o meu pessoal vai se engajar e eu vou ficar batendo benefícios diretos da resolução do problema, benefícios indiretos de alguma compensação financeira e benefícios indiretos, mais diretos também, de mudança cultural, de aculturamento, quase como se fosse um treinamento invertido. Então, assim, não sei se eu consegui responder todas as dúvidas, eu também me empolgo, acabo falando meio rápido, mas a ideia da prova de conceito é exatamente isso. É um projeto de risco, pode ser que dê errado, mas, na média, uma metade dá certo, e aí a gente avança com essa metade aí para tentar escalar a solução. Deu certo, Cláudio? Tem que reperguntar mais alguma coisa? Não, acho que para esquentar foi bom. Acho que o Eduardo caiu, a conexão dele, acho que ele caiu aqui, vamos ver se ele consegue voltar aqui para a nossa live, para a nossa transmissão. Tem algumas outras questões, deixa eu ir colocando aqui, eu vou procurar seguir a ordem, algumas já foram esclarecidas, né? Tem uma pergunta aqui em relação a esse mapeamento das dores, né, se as entidades podem ter acesso. Eu vou dar uma olhada aqui, Jucimara, se a gente já não divulgou, tá? Depois da reunião do planejamento, saíram aí algumas... Opa, deixa eu aceitar o Eduardo aqui de novo. Oi, Edu. Voltei. Não machucou não, né? Caiu de leve. Não, tudo certo, caiu. Você quer que eu coloque na tela aqui no share screen o resumo do resumo, que é aqueles 12 itens lá, para o pessoal dar uma olhada? Acho que dentro do site, na realidade, a gente já tem esses 12 itens, tá, gente? Quem não acessou o site ainda, RUP Digital, tá? Não tem o .com.br, rup.digital. Vai lá, tem essas principais caixinhas. Depois, se quiser um detalhamento aí do material, porque isso saiu muita coisa, saíram as perguntas, saíram dores, saíram vários indicativos, aí depois me manda uma mensagem se tiver interesse em algo mais completo, que aí a gente compartilha, porque aí eu não sei se é só essa finalidade aqui do RUP, ou se tem mais algum interesse, tá, em saber desse mapeamento. Mas dentro do site a gente já tem, né, porque para as startups já está lá colocado ali algumas dores, alguns pontos, tá, mas eu coloco para vocês também, Jucimara, eu vou olhar aqui e depois faço contato direto contigo também, se mais alguém quiser, sinaliza aí, tá? Em relação ao contrato da POC, a gente já falou, termos, condições e parcelamentos, já falamos. Tem uma pergunta aqui da Yara em relação à estimativa de quando os valores vão ser aportados. E aí, Magnus, aqui você pode me ajudar? Porque eu tenho conversado com o pessoal e alertado, porque assim, a gente está falando de um ciclo de 9 meses, né? A POC está lá no final, né? Está mais para o final desses 9 meses, né? A gente está falando desses 9 meses começam aí em agosto, que é quando a gente tem a seleção, efetivamente, e aí o jogo começa valendo. Agora a gente está fazendo escalação da galera, está fazendo, né, seleção do time, tem aquele aquecimento, mas o jogo começa mesmo lá em agosto. Começando em agosto, quando é que você imagina que as entidades começam a ter os primeiros desembolsos para a POC? Que é aí que elas vão desembolsar de fato, né? Até então, o que a gente vai ter nesse primeiro momento é o envolvimento pessoal desse responsável, que vai estar aqui fazendo reunião com a gente, acompanhando, olhando startup, fazendo a seleção, mas de investimento financeiro, isso só vai ocorrer lá no momento das POCs. Você imagina quando isso, mais ou menos?
Eu diria que não antes de outubro vai, não, mas assim, eu acredito que pode acontecer esse ano ainda, se não no comecinho do ano que vem. E depende muito do escalonamento também. Se for uma POC rápida, que é um negócio que vai levar 2 meses, pode ser tudo meio rápido. Se for um negócio mais lento, como eu falei, pode ir até quase no meio do ano que vem. Mas eu diria assim que, tipo, começando em agosto, lá entre agosto e setembro, a gente conseguir esses contatos, essas coisas, a gente já começa a desenhar. Se for um negócio mais simples, eventualmente para outubro a gente já tem alguma coisa, mas não para todos. E se não, vai tipo fazendo uma curva. Se novembro aumenta a chance, dezembro aumenta, janeiro mais, daí nessa época aí já vai estar bem mais comum aí, dezembro, janeiro já vai ser bem mais fácil. Estou entendendo que o pessoal tem uma questão de orçamento também, se eu uso todo o dinheiro esse ano, se eu tenho que deixar para o ano que vem, como é que esse negócio vai funcionar se for na virada do ano. Então, mas eu acho que aí um dos pontos que podem ser positivos, né, para a galera é assim, se a gente tiver o envolvimento, desembolso lá em janeiro, o que está meio nebuloso dá tempo de orçar esse ano, porque o orçamento é feito justamente em setembro, outubro, né? Se alguém precisar fazer orçamento e trabalhar com um grau de certeza maior de previsão orçamentária, né? Esse pode ser um ponto positivo. Foi um ponto que eu discuti com algumas entidades, né? Provavelmente, o que a gente está imaginando aqui? Essas soluções, as POCs que podem ter um custo mais elevado, são as mais complexas para resolver problemas mais complexos. Então, elas devem ter um tempo de maturação aí dessa mentoria mais longo. Então, a gente está imaginando que o desembolso vá se dar justamente mais no início do ano que vem, né? Que é mais perto do final do ciclo aí, tá? Então, esse é um ponto que pode ser interessante aí para quem está fazendo um trabalho de previsão orçamentária, tá? Temos uma outra pergunta aqui do Fábio, essa é para você com certeza, Magno, porque a pergunta é bem voltada para startups, se a gente vai aceitar startups que ainda não estão registradas no Brasil. Que pergunta boa. Não sei a resposta. A princípio, sim, mas para ele fazer negócio aqui no Brasil, ele vai ter que encontrar algum registro. A gente vai tratar isso num caso de exceção no primeiro momento, e no segundo momento ele vai ter que ter alguma coisa. O nosso foco inicial não está sendo procurar coisa lá fora, tá? O nosso foco inicial está sendo procurar coisa aqui no Brasil mesmo. A gente tem um leque grande de startups com soluções. Se a gente olhar, a gente está olhando bastante no mercado de fintech, alguma coisa no mercado de educação, para a parte de educação financeira, alguma coisa no mercado relacionado com marketing, para a parte de promoção, venda, etc. e tal. Então, se a gente olhar tudo isso aí, a gente está falando num universo total aí de umas 1.000 startups potenciais, tá? Que a gente não vai conseguir atingir todas e tal, por mais que a gente faça um monte de barulho. Mas, assim, se a gente imaginar um mercado de até 1.000 e a gente filtrar, a gente teria pelo menos umas 50, 100 aqui no Brasil que teriam coisas para a gente trabalhar. Então, o nosso foco inicial não está uma coisa relacionada com uma startup de fora. Agora, apareceu um cara de fora com uma solução muito boa, como é que a gente coloca isso aqui para dentro? A gente vai ter que tratar no caso a caso. A gente não vai falar, não aceito. A gente vai olhar, vai analisar. Lembra sempre que esse processo de seleção, o final desse processo de seleção, vai ser feito a 4 mãos, ou a 8 mãos, com várias mãos. Então, as entidades que forem selecionadas, elas vão participar do processo final de seleção. Lógico que essa primeira reduzida, essa pré-seleção, a gente vai fazer interno, que a gente tem mais experiência e tem mais agilidade. Mas, assim, o final, escutar as startups, escutar o pitch, já começar a pensar, isso aqui encaixa nisso, papapá, vai ser junto com vocês, entendeu? Por mais que a Abrap tenha gente lá capacitada, que conhece, que participou dos projetos e tal, eu acho que é a ideia de uma construção coletiva. Então, respondendo objetivamente, a gente não vai excluir por definição só porque o cara é de fora, a gente aceita, a gente vai analisar, a gente entende que o cara vai ter que ter algum mecanismo dele fazer negócio no Brasil, senão ele não vai conseguir fazer negócio com vocês. A gente não está imaginando fechar câmbio, fazer um contrato internacional para testar um negócio que vai durar 3 meses e vai custar, sei lá,
30 mil reais. Não faz muito sentido isso, entendeu? Então, ele vai ter que encontrar um caminho da gente fazer um negócio aqui. Nessa linha até, Fábio, acho que é importante ressaltar o seguinte, né? A gente vai estar trabalhando, quando estiver realizando essas POCs, com dados das entidades, vai transitar algum tipo de informação que ela vai exigir um certo nível de responsabilização. Então, imaginar que a gente consiga fazer negócios com POCs que já estejam formalmente constituídos no Brasil, que a gente consiga formular os NDAs, os contratos, estabelecer todo esse regramento de sigilo, confidencialidade e pagamento é uma coisa que é muito mais palpável. Como o Magno falou, a gente não vai excluir. Óbvio que a gente vai ter que analisar caso a caso. Se for uma startup que traga uma solução fenomenal para o nosso sistema, a gente não pode descartar. A gente vai ter que analisar com muito cuidado como fazer esse negócio. Mas, naturalmente, a gente negociar com startups que estejam formalmente registradas no Brasil daria muito mais agilidade e muito mais segurança para nós também nesse primeiro momento. Vou dar uma complementar. Tem alguns itens que tem pouca coisa no Brasil, tem alguns itens que tem muita coisa no Brasil. Vou dar 2 exemplos antagônicos. Então, por exemplo, análise de risco, a gente já mapeou bastante coisa, tem muito pouca coisa no Brasil. Mas também a gente não precisa começar no primeiro ciclo trabalhando pesado em análise de risco. A gente pode trabalhar em coisas mais mundanas, que nem marketing, promoção, que a gente sabe que também o pessoal precisa, ou automação de processos, que a gente sabe que tem uma deficiência. Então, assim, essa própria seleção desse primeiro ciclo, a gente vai acabar naturalmente sendo um pouco mais local e a gente vai aprender. Aí, no segundo ciclo, o pessoal vai falar, não, mas realmente esse negócio de análise de risco a gente vai precisar procurar. Então, vamos procurar lá fora, não tem problema. O negócio é bastante conectado digitalmente. Só a gente não vai fazer um esforço intencional de procurar coisas de análise de risco fora do Brasil, porque a gente sabe que não tem tanta coisa aqui, na largada, entendeu? Vamos começar pelo caminho um pouco mais fácil, porque mesmo esse caminho um pouco mais fácil já vai ser novidade suficiente para todo mundo. Magnus, acho que é até interessante compartilhar a tua experiência no sentido de que, com a ocorrência de várias chamadas, vai ocorrendo até um processo de maturação das próprias entidades em relação a um processo do hub. Talvez seja interessante compartilhar essa informação que a gente no GT já discutiu muito, né? Mas que para as entidades é uma coisa nova. Sim, eu acho que esse processo de aprendizado ele é conjunto, ele é valioso. E a gente, pela própria estrutura da Brava, faz questão de trazer vocês para o processo para construir junto. Mas, sim, tem um processo natural. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Vamos pegar outro problema. Concentração em poucos fornecedores. Cara, como é que a gente achar um outro cara que tem uma solução, que encaixe no sistema previdenciário, que faça uma concorrência ao cara que está concentrado, não é um negócio que a gente vai conseguir fazer em 5 dias, a gente não vai, mas é um negócio que é importante, estrategicamente falando. Então, tá colocado lá. Pô, a gente vai comendo pelas beiradas, achamos uma startup que tem um negócio aqui que pode ser interessante, vamos nutrir esse negócio, vamos fazer uma prova de conceito. Mas aí a gente fez a prova de conceito, validou, descobriu que essa startup é pequena demais para atender todo o sistema, ela vai ter que crescer um pouco mais, não vai atender 250 de uma vez só, ou vai ter, sei lá, ter algum problema de segurança, de informação, a gente vai ter que reforçar o trabalho com eles. Então, realmente, assim, a gente imagina construir soluções a 4 mãos ou a 6 mãos, e elas não vão estar prontas, algumas vão, mas a maior parte delas não vão estar prontas, e a gente vai ter esse processo de crescimento conjunto, que é um aprendizado conjunto, que lentamente vai fazendo a startup vai vir um pouco mais robusta e a entidade vai ficar um pouco mais robusta para atender também essas demandas com as startups. Isso a gente observa nos outros hubs que a gente fez, aí, seja no mercado financeiro, seja no agro, onde a gente tem atuação. Eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto bacana da gente explorar, né? Isso vai ter uma curva de aprendizado. A gente está começando com dores que são atuais, essas dores, e ainda mais agora que a gente tem falado tanto desse novo normal, né? Que a gente não sabe exatamente o que vem, essas dores vão mudando ao longo do tempo, né? E aí os ciclos, eles vão se refinando, né? A gente vai afunilando essa questão dessa busca por solução das nossas dores, conforme essas maiores, né, forem sendo sanadas, a gente vai afunilando isso aí e vai acompanhando, inclusive, novas tendências. O mundo vai mudando, a dinâmica vai mudando e a gente
A grande vantagem de construir um ambiente desse de inovação é isso, né? É estar atento a tendências e ir surfando essa onda. Acho isso um ponto bem legal. Então, Fábio, a gente falou para caramba aqui, mas para resumir é o seguinte: manda, tá? Faz lá a tua inscrição, a gente não tem negativa de cara, né? Vê lá se os principais pontos que estão previstos no edital de vocês, das startups, vocês conseguem atender, e aí a gente vai avaliando, tá? Então, não tem corte de cara, já não tem uma vedação expressa na largada, mas vai depender de avaliar. Então, se está rolando um interesse aí bacana, se inscreve lá e aí é uma questão da gente analisar e ir avaliando, tá? Bora lá, vamos ver aqui. Temos outra pergunta da Vanessa. Se o custo de uma POC ultrapassar meu orçamento? Bom, Edu, você me ajuda aí, porque a gente tem aquela questão... Acho que até foi bacana, ela fez uma pergunta antes, eu não sei se nesse momento que eu caí, se já foi respondido ou não, mas a possibilidade de fazer o compartilhamento do custo de uma POC entre fundações. Então, teoricamente, se a gente tem duas entidades parceiras e a gente verifica que essa solução pode atender duas entidades, eu, sinceramente, não vejo razão, desde que as duas estejam de acordo em compartilhar esse custo e não ocorrer o compartilhamento do custo. Não faria absolutamente nenhum sentido você vedar a realização dessa POC, desde que as três pessoas jurídicas, aí no caso, as três partes, que seriam as duas entidades e a startup, estejam num acordo de que é possível a realização de uma POC nesse formato. Então, havendo esse consenso entre a startup e as duas entidades parceiras envolvidas nessa solução, eu não vejo por que não pode existir esse compartilhamento de custo, né? Tanto que a gente trabalha com 12 entidades selecionadas e 15 startups. Então, não existe um número fechado de 12 e 12. Uma entidade para uma startup. Então, essa questão coletiva pode sim ocorrer. Naturalmente, a gente vai lapidar isso no andamento do projeto, né? Então, assim que a gente identificar uma startup que tem uma solução que pode atender duas entidades, todo mundo esteja de acordo, por que não? Quem sabe até uma questão de localização geográfica, alguma coisa que beneficie isso, seja crucial para a gente poder instalar essa POC num formato não só bilateral, mas também com mais uma pessoa jurídica, mais uma entidade junto. Então, a resposta aqui, acredito que sim, desde que se mostre viável no andamento do projeto. E se ultrapassar o orçamento, como a gente comentou, esse contrato entre startup e entidades será negociado no momento da realização da POC. Então, naturalmente, para que uma POC se torne viável, se mostre viável, a própria startup vai ter que também ser flexível em alguns momentos e entender as limitações do orçamento que a gente tem. A gente sabe que as entidades têm o seu PGA, têm um orçamento fechado, não podem extrapolar o orçamento sob pena de apontamento do Conselho Fiscal, das auditorias anuais. Então, naturalmente, para que seja viável a realização de uma POC, vai demandar essa negociação como se fosse uma negociação com outro qualquer fornecedor. Então, se a startup exigir um valor de 100 mil, por exemplo, e a entidade tiver um custo de 30 mil, um orçamento de 30 mil para realização, como o Magnus falou, e a Cláudia também, a gente não vai conseguir obrigar ninguém a fazer uma POC ou extrapolar o seu orçamento por uma falta de alinhamento com a startup. Mas sempre tem a possibilidade da startup também ser flexível, coisa que a gente também espera delas, e sempre tem a opção de repente, então não vamos fazer, cara, vamos procurar outra, paciência, fica para a próxima. Então, assim, eu acho que a ideia é essa acomodação, então não vai ter um revólver na cabeça de ninguém para assinar um contrato, isso não existe, a gente espera colaboração, a gente espera a colaboração da startup também, e no limite a gente pode tentar fazer um pedaço só do projeto, ver se é viável, se não é, fazer com duas entidades, quer dizer, então a gente vai buscar também alternativas para acomodar as coisas de maneira bem clara e transparente com todo mundo, entendeu? Como a Cláudia bem comentou, as startups, até por natureza, elas não pretendem ficar ricas ou ganhar toda a sua receita com a realização de POCs. A POC é apenas um instrumento para que ela consiga constituir um produto que seja escalável. Então, uma das premissas da POC é a questão do projeto de risco, mas esse projeto de risco não é apenas para a entidade que vai estar despendendo algum recurso, mas esse projeto de risco é também para a startup que vai demandar algum trabalho, vai ter algum tipo de compensação financeira, mas não é uma prestação de serviço comum em que ela busca toda uma contraprestação financeira para as horas que serão trabalhadas.
Então, naturalmente, ela vai ter esse ingrediente do risco também na realização da POC. Então, a gente acredita que, naturalmente, as POCs, as startups também terão uma flexibilidade em relação a conseguir se adaptar ao orçamento das entidades. Eu acho que é importante a gente colocar o termo de compromisso, gente, é um instrumento realmente para criar um compromisso das entidades parceiras com o projeto, né? A gente precisa disso, as startups precisam disso. Se a gente não tiver esse compromisso de rodar as POCs, a gente não tem tração desse pessoal, a gente não atrai esse público para cá. Mas a ideia não é ser algo totalmente impositivo, como a gente tem colocado aqui durante toda essa conversa, em que pese muitas informações ainda estarem no campo de subjetivo, até porque é o primeiro ciclo do nosso hub específico, né? Essa vivência do Magnus é super importante, porque ela traz experiência de outros 5, mas a gente está falando de um hub, é o primeiro da Previdência Complementar, então é tudo novo para todo mundo, né? Essa experiência toda é importante, ela dá direcionamento, ela dá referência, mas vai ser toda uma experimentação. O que é importante colocar aqui é que em todos os momentos a gente vai buscar flexibilizar e vai buscar as melhores condições, né? Então, numa POC, os melhores preços, as melhores condições, não é deixar startup rica, mas também não é sangrar as coitadas, né? Não é matar ninguém, acomodar aí o nível de comprometimento que cada entidade vai assumir no seu termo de compromisso e com o que elas têm de condição e disposição orçamentária, fazer esse bem bolado, e aí, cara, a gente está numa grande família, e a associação, a vantagem é que é uma grande família que a gente tem, duas entidades têm esse mesmo objetivo, têm a mesma, dá para dividir uma POC, então vamos trabalhar, vamos flexibilizar, assim, a gente tem várias condições, né, vários instrumentos para fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, tá? Então, estejam cientes de que o nosso compromisso é rodar num modelo em que todo mundo ganhe, né? Em que todo mundo aí cumpra os seus objetivos e as suas expectativas. E olhando, a gente sabe a questão de posições legais, o Edu falou, né, das questões orçamentárias, de conselho, a gente é altamente regulado, é monitorado, é acompanhado, sou ex-dirigente, sei bem como é que é essa vida aí. Então, tudo a gente vai trabalhar com acomodação, mas é importante saber, dá para mais de uma entidade entrar junto num projeto, quando a gente for trabalhar de POC, de instrumento contratual, existe negociação, gente, a POC não é um negócio que vai vir, olha, a POC é essa aqui, né, a gente trazer de forma impositiva, não, ela vai ser negociada, tá? Tanto em termos de custo, de equipe de acompanhamento, métricas de monitoramento, isso tudo vai ser feito e a gente vai estar apoiando e vai estar ali auxiliando. Por isso é importante esse trabalho que Conecta e a LM vão fazer desde o início, desde a seleção, desde a avaliação dessas startups, quem tem fôlego para determinadas coisas, quem não tem, né? Então, para trazer maior segurança e maior robustez aí para o projeto, tá? Avançando, a Vanessa fez outra pergunta aqui, mas a galera me ajudou e já respondeu, né? A gente sim, o que está previsto no edital são até 12 entidades parceiras, né? A gente tem uma expectativa aí de pelo menos 6, né, dentro do, e até 12, né? Então, esse é o número que está previsto aí dentro do nosso edital, tá? A galera ajudou e já respondeu aqui. Gente, a Rosana fez uma pergunta, junto daí, Edu, que você na ponta da língua e tudo do... A Rosana perguntou assim, se já temos dores mapeadas, para que serve a lista no item 7 do anexo 2? Então... Não, o item 7 é a lista de problemas que as entidades têm na condução aí dos seus negócios, né? Então, a pergunta dela é basicamente, se já existem dores mapeadas, por que você está me perguntando de novo? Basicamente isso, né? Então, tá, Rosana, eu vou responder sobre o meu ponto de vista, e aqui, enquanto consultor jurídico da Conecta, e enquanto dirigente de entidade também, que é o que eu também sou. Se a gente dá uma olhadinha no site do Hub, a gente tem problemas macro
que foram identificados. Gestão financeira do back-office, infraestrutura, meios de pagamento, educação financeira, são problemas macro. Mas ali, nesse item do formulário, você pode descrever um pouco melhor problemas micro que a tua entidade tem e também problemas que não estejam já relacionadas nas dores que já foram identificadas. Então, se você olha no site do Hub, as dores da tua entidade não estão ali descritas, é uma oportunidade que você tem de colocar ali quais são as dores que a tua entidade tem que não estão absorvidas ou descrever um pouco melhor um problema específico que a tua entidade tenha. Então, a ideia de colocar aquele item 7 é exatamente você poder destrinchar melhor, tornar aquilo que é macro um pouco mais micro, um pouco mais específico, um pouco mais palpável, para a gente ter essa informação mais filtrada, mais peneirada, para ter uma forma melhor de trabalhar. E a gente também, ao longo do tempo, trabalhando junto com vocês aí durante esse ciclo, a gente também vai ajudar nessa depuração desse granular, né? Da gente ir no problema específico e não no problema macro. Então, eu acho que o planejamento estratégico, ele deu macro tendências do setor. Aí desse macro tendências de problemas. Esses problemas a gente afunilou em itens que a gente está procurando. Agora vem a startup com um produto ligado àquele item que a gente vai selecionar. Depois a gente vai pegar aquele produto e ligar num problema. Esse problema vai ser o problema da entidade. Por mais que ele seja comum a várias entidades, a gente vai tentar resolver aquele problema com aquela startup. Então, vai chegar no fim do granular para a gente realmente conseguir fazer uma prova de conceito falando esse produto, esse serviço resolve esse problema e no final vai ter que ter toda essa métrica, todo esse cronograma, toda essa coisa, para dizer, resolveu ou não resolveu? Se resolveu, isso é comum a todos os outros, como é que eu faço para escalar, para levar, ou eu preciso ainda tunar alguma coisa a mais para conseguir escalar, ou se não resolveu, por que não resolveu? Porque não funciona mesmo, ou tem que ajustar, ou de repente não resolveu porque esse problema dessa entidade, vamos supor que ela seja muito grande, é um problema mais complexo, mas para uma entidade um pouco menor talvez sirva, depende. Então, esse trabalho em conjunto para refinar esses problemas, ele vai ser feito aí com a gente junto com vocês, ele não está feito ainda. Ele está feito de maneira um pouco mais macro, que foi o suficiente para a gente conseguir dar esse primeiro passo, mas não é o suficiente para a gente conseguir resolver o problema específico. Isso é importante, porque assim, por isso que a gente comentou lá no início que tem uma parte de depuração desses problemas, né? O resultado do planejamento estratégico, ele deu um norte importante. E como ele é representativo, né, ele é importante a gente considerar porque ele representa a grande massa ali, quando a gente fala de todas as estruturas reunidas ali, enfronhadas em identificar essas situações, então ele tem uma representatividade de grupo. Mas a gente precisa, olhando até porque o Magno já colocou em algumas oportunidades, acho que até no GT ele pontuou isso, dificilmente a gente tenha uma solução que pegue um problema inteiro, né? Você precisa de algumas soluções que integradas resolvem determinados problemas. Então, isso vai ajudar a gente, durante o ciclo, a depurar esses problemas para o que buscar e vai ajudar, inclusive, a começar a nortear os próximos, porque, de novo, gente, esse primeiro, ele é um ciclo cheio de experiências, né? É tudo novo, né? É tudo novo para a gente, mas ele vai ser mega importante para a gente ir colocando aí a sequência, tá? E eu nem sei se tem essa pergunta aqui, eu vou descer, mas eu já vou falar, porque acho que ela deu um gancho bacana. O pessoal me pergunta assim, se tiverem, a gente vai trabalhar com 12 entidades, se tiverem mais inscritas, tá? Gente, se tiverem mais inscritas, essas que fizeram a inscrição, que pediram, já vão estar com um carimbinho, né? Para a segunda leva, aí para o segundo ciclo, elas já têm prioridade aí para o segundo ciclo. É óbvio que no segundo ciclo a gente vai revisitar, vai reconsultar, né, se tem a mesma disponibilidade e tal, mas elas já têm um carimbinho aí de preferência para isso, tá? E uma outra coisa que é importante a gente falar, em todo o projeto, a gente vai buscar um engajamento do sistema da forma mais ampla possível, tá? Não só nessas 12. Essas 12, sim, elas vão estar ali com a gente, participando mais ativamente da gestão do projeto
e desse monitoramento e das provas de conceito, mas dentro das mentorias, dentro dos eventos que a gente vai fazer integrados entre startups e as nossas agendas, aí a gente vai ter oportunidade para mentores, para outras situações com engajamento das entidades. Lembrando que essa questão de aculturamento e de mindset é importante para a gente, tá? E vai ser oportunidade para aquelas que ainda não têm condições, ou porque hoje, em termos de governança, ainda não é possível participar, ou pelo receio, né, do envolvimento de recursos humanos, tem estruturas menores, e ainda não se sabe numa POC o quanto precisa de envolvimento, vai ser um bom laboratório essa participação, para se sentirem mais à vontade em entender a dinâmica para os próximos ciclos, tá? Então, isso acho que vale bem a pena a gente reforçar aqui, né? A Rosana fez mais uma pergunta aqui para a gente, em relação aos indicados para ponto focal, né? Se tem dedicação parcial e se pode ser alterado ao longo do processo. A dedicação vão ser nas reuniões, nas análises, tá? A gente não precisa de uma pessoa full-time para isso aqui, não é isso, tá, gente? Então, ela pode ter outras atividades, o que a gente precisa? Sim, precisa de uma pessoa que tenha liberdade de, quando a gente convocar uma reunião, isso ser uma prioridade para ela. Obviamente, as reuniões a gente sempre tenta viabilizar a agenda da maioria, né? Como em vários outros projetos que a gente tem aí dentro de um ambiente associativo, do que a BRAP já faz, mas o que é importante? É importante que essa pessoa, ela tenha alçada e que ela tenha condições de se envolver. Ela não precisa ser uma pessoa só para isso, né? Ela pode ter outras atividades dentro da entidade, porque não vai precisar de dedicação de 100% do tempo dela dentro desse projeto, isso vai ficar mais a encargo de LM e Conecta aí no dia a dia, que a gente vai precisar, sim, das participações nas reuniões de análise de material das startups quando a gente mandar para a seleção. Precisa ser alguém que tenha condições de definir, né? Essa startup vem, essa não vem. Precisa ser alguém que tenha condições de negociar, que tenha poder para negociar quando chegar na época lá das POCs, tá? Então, precisa ter dedicação exclusiva, mas precisa ser alguém que está vindo empoderado aí para esse projeto, tá? Vamos mudar esse termo aqui. E, eventualmente, se precisar ser substituído ao longo do processo, não vejo problema nenhum, tá? Essa substituição a gente pode tocar, sim. É importante só que a pessoa venha empoderada, tá? Se ela tiver que qualquer para agenda, eu tenho outro compromisso, eu nunca posso, ela nunca tem condições de se ausentar, ela não tem condições de participar, aí a coisa fica complicada, não precisa de dedicação exclusiva, mas quando chamada, ela tem que estar compromissada com o projeto e tem que ter algum poder de decisão, de avançar, obviamente, a gente está falando lá do processo de POC, que é um contrato, a gente sabe que contrato é assinado pela diretoria, né, vai passar por jurídico, a gente conhece essas esferas, mas tem que ter algum poder para dizer isso segue, isso vai à frente, vamos lá, até aqui eu sei que eu posso ir em termos negociais, né, então isso é importante que essas pessoas tenham, tá? Vocês querem complementar alguma coisa, Magnus e Edu? Acho que é só legal, acho que realmente não faria sentido você criar uma estrutura inflexível no sentido de não poder substituir uma pessoa. No entanto, a gente recomenda que a pessoa designada para acompanhar esse programa, ela tenha, digamos, certa estabilidade e seja uma pessoa estratégica, exatamente nesse sentido, de que não vai ocorrer a troca dessa pessoa a todo momento, salvo por algum motivo relevante, razoável. Ocorreu um desligamento da pessoa da entidade, o diretor envolvido não é mais diretor da entidade. Então, naturalmente, que aí são fatores que não há como não acolher um pedido de substituição. Mas é ideal manter o máximo possível pessoas ligadas desde o início do projeto, exatamente para que elas possam captar esse espírito e possam participar de toda essa fase de maturação que a gente está falando. Joia. Bom,
Magnus, ok? Não, acho que é isso aí mesmo, quer dizer, sei lá, também, tá grávida, o neném vai nascer, ok, vai sair tirando tempo, volta, normal. Quer dizer, uma assembleia desatada, mas a ideia é que tenha uma certa continuidade até para poder a gente conseguir avançar com as coisas. E seja também uma pessoa de disseminação, né? Quer dizer, vai ser um focal point, mas a gente imagina que não vai ser a única pessoa da entidade que vai se envolver com a gente. A gente vai fazer eventos, a gente vai fazer encontros, a gente vai fazer lives. Então, a gente quer também que a pessoa ajude a promover essa disseminação de cultura dentro da própria entidade. Pô, Magno, você pegou um ponto aí que eu acho sensacional, esse efeito, esse papel de multiplicador, né? Porque esse efeito que a gente está buscando de aculturamento de mindset, essas pessoas vão ser muito relevantes, né? Para que elas levem isso para dentro, compartilhem isso para dentro do ambiente, esparramem isso do ambiente onde elas circulam. E aí a gente não precisa estar falando necessariamente só do ambiente da entidade, se participam de uma comissão técnica, de um grupo, né? Aí essa questão de compartilhar conceitos, de compartilhar as ideias, é super legal, tá? A Rosana fez mais uma pergunta aqui relacionada ao investimento, né? Que consta no anexo 2, é para que etapa do processo? POC? Sim, tá? O restante do ciclo, o envolvimento, o engajamento que a entidade vai precisar ter é com essas pessoas participando do processo, tá? O investimento financeiro é só na POC. O restante está ao encargo da ABRAP, como eu coloquei. A manutenção de toda essa estrutura, né? Que isso é importante ficar claro, viu, pessoal? A LM vai fazer toda uma pré-curadoria, vamos chamar assim, né? As startups vão se candidatar lá, ela vai fazer toda uma análise prévia, se atendeu todos os requisitos do edital, se tem condições, se tem alinhamento que está sendo pedido para trazer para cá. E depois esse trabalho de aceleração com as entidades, com as startups de desenvolvimento dela, é uma parte bastante técnica que eles têm expertise. Então, todo esse trabalho de LM de Conecta está sendo viabilizado pela ABRAP, tá? Então, o investimento das entidades parceiras vai ser para a realização das POCs, tá? E, eventualmente... Nem viagem não vai gastar muito, né? Então, já está tudo digitalizado. Esse é um outro ponto, né? Ai, Magnus, foi bom você falar isso, porque eu tive uma videoconferência com uma entidade lá do Nordeste e eles pontuaram essa questão, né? Do tipo, custos de viagem. Gente, a pandemia veio e assim, a Conecta já é praticamente uma startup, já tá navegando nesse meio aí. A gente já teve que pivotar o projeto, né? A gente tinha previsão de ter um modelo híbrido, a gente já falava de um modelo híbrido, onde a gente teria um aquário lá dentro da estrutura, né, da ABRAP, uma sala lá do centro educacional ia ser toda remodelada, a gente ia fazer um retrofit lá. Já tinha projeto, gente, já tinha arquiteto, já, né? Ficou bonito. Estava ficando bonito o negócio. E uma outra parte digital, porque uma das coisas que nós queríamos é que esse projeto tivesse a abrangência que o nosso sistema tem, né, nacional, que a gente não perdesse a oportunidade de identificar uma startup legal em qualquer outro estado, em qualquer outra região do país, para a gente não ficar restrito, né, ao ambiente de São Paulo, à Praça de São Paulo. Mas, eis que veio aí Covid-19 e, né, mudou um pouco o planejamento. Então, a gente não tem essa figura do híbrida, teve que ser substituída por um modelo 100% digital, né? E vamos lá, depois de Hackaprev, gente, que Hackaprev foi a mesma coisa, ele ia ser presencial, a gente teve que mudar e fazer no digital. E vou dizer uma coisa para vocês, depois de Hackaprev não me assusta mais, porque a experiência no digital foi muito positiva, né? Quem acompanhou viu aí que a gente teve acesso de inscritos em todos os estados, a gente acessou pessoas de fora, que estão morando fora do Brasil, então foi uma experiência muito bacana, e isso foi positivo agora para dar mais coragem para a gente nesse modelo 100% digital. Então, inclusive as reuniões, né, inclusive toda essa etapa,
a gente deve ir muito para essa linha do digital. Não vão ocorrer encontros presenciais? Vão, tá? Em algum momento a gente vai ter eventos, sim, com essa galera, eventos técnicos, mas tentando conciliar com várias agendas aí de eventos da Abrap, que vai ser lançado, e num volume menor do que a gente estava imaginando antes, né? A tendência agora, as reuniões, várias situações de integração, a gente fazer nesse ambiente digital. Tem várias ferramentas, a gente está descobrindo aí um admirável mundo novo para trabalhar e alcançar bastante gente, tá? Então, Rosana, acho que respondemos aí tua pergunta. O Fábio já deu o ok aqui, que as perguntas dele foram esclarecidas. Fabiano deu um elogio aqui, super valeu, né, apoiando aí essa iniciativa de inovação e de tecnologia, e que a gente tá assumindo aí, né, a rédea de um sistema mais moderno e mais competitivo. Bacana esse feedback de vocês. Vamos lá, a Rosana está empolgada, gente. Ela tá focada. Ela quer chegar afiada lá com a diretoria, porque ela fez a lição de casa, estudou na vírgula todo o edital. Então, vamos lá, temos mais uma dela aqui. Quais direitos de cada parte envolvida para a POC e no desenvolvimento se o projeto se mostrar viável? Bom, aqui, principalmente, acho que Edu, aí a parte legal você complementa também, mas assim, de novo, né? Não tem como a gente dar com exatidão agora quais os direitos, porque, de novo, depende do tipo de solução, depende do acordo a ser firmado, tá? O que a gente já tem muito claro aqui? A entidade que investir numa POC, ela se mostrando viável e ela querendo fazer a aquisição disso para ela vai ter vantagens, tá? Aí, de novo, a gente vai conseguir compensar integralmente o investimento? A gente não pode dar essa garantia agora, porque a gente não sabe todas as condições, mas a gente vai buscar, vai ter isso sempre como meta lá na frente, tá? Mas muita coisa não dá para dar garantias agora. Muita coisa vai ser prevista no instrumento contratual da POC, por isso um contrato específico para cada POC, tá? Porque vai depender da complexidade, do nível de envolvimento, do cronograma, enfim. Mas aqui acho que a gente não tem muito como dar certezas agora. Você quer complementar alguma coisa, Edu, e depois Magno? Sim, eu vou dividir basicamente em 3 pilares aqui para tentar dar resposta. Então, dos agentes envolvidos na realização da POC, o que cada um teria de direito, e aqui ela colocou como premissa se o projeto se mostrar viável. Então, primeiro, realizamos a POC é viável, a gente consegue escalar essa solução para o mercado, o que cada um vai ter de direito? Então, primeiro, os gestores do Hub, Conecta e LM. A Conecta será o agente responsável pela distribuição com exclusividade para todos os agentes do mercado envolvidos com a previdência complementar fechada. Então, o que a Conecta vai ganhar de direito com isso? Apenas a distribuição, a parte da comercialização dessa solução para os demais agentes do mercado. Ponto, essa é a atribuição da Conecta. A startup, naturalmente, um produto que ela consegue escalar para entidades, também ter vantagem financeira decorrente disso, e será feito um contrato, uma parceria comercial entre a Conecta e a startup para a distribuição dessa solução. Agora, a pergunta de ouro, que certamente é que mais interessa para ela, qual é a vantagem que a minha entidade vai ter quando essa solução se mostrar viável? O que a gente imagina são 2 vantagens principais. Primeiro, a vantagem comercial, ou seja, algum tipo de abatimento, isenção, algum tipo de valor que ela vai poder compensar financeiramente ela ter se exposto a esse risco de gestar essa POC. E outro que a gente vê de uma forma inafastável, o jeito de preferência. Então, iniciando a escalabilidade dessa solução para o mercado, que ela tenha preferência na implantação dessa solução para ela. Mas dois tipos de importância também, assim, via de regra, às vezes o pessoal pergunta, né, propriedade intelectual. A propriedade intelectual acaba sendo da startup, porque ela que está desenvolvendo o produto é dela para ela vender para outros, entendeu? Na verdade, a gente já vai pegar startups com produtos razoavelmente prontos, a gente não quer
dois carinha com uma ideia, não é isso que a gente está procurando. A gente sabe que transformar dois carinha numa ideia, numa solução para 250 entidades, é um caminho mais longo do que o que a gente está querendo. A gente está querendo um caminho um pouco mais rápido. No final do dia, para a entidade também, aquilo que eu falei no começo, ela vai estar resolvendo o problema dela. Quer dizer, se ela já tem esse problema, se ela já está procurando uma solução, nós estamos levando uma solução, uma possibilidade de solução para ela, e ela, se funcionar, resolve um problema. Então, a gente não quer também uma entidade que vai testar um negócio que não é um problema, que não interessa para ela, não é esse o match que a gente quer fazer. E a partir do momento que a gente vai ter o match que tem um problema, quer dizer, ter toda essa estrutura ajudando você a resolver um problema, por mais que depois você ainda possa ter benefícios, etc., tal, já é um up na vida de resolver pelo menos um problema, check, tira da frente e bota um negócio novo para rodar. E eu acho que é isso que já fez quase, basicamente, a resposta da pergunta seguinte, né, Magnus? Que a Rosana também pergunta, né? Em complemento à pergunta da lista de problemas no anexo 2, obrigatoriamente, um dos que coloquei será tratado? Como a gente colocou, Rosana, não haveria sentido em você gestar uma POC se o problema atual que você tem na tua entidade não fosse abordado, né? Então, na descrição do seu problema, no anexo 2, na hipótese, eu espero, de inscrição da tua entidade, que eu não sei qual para participar do RUP, naturalmente só fará sentido o alinhamento de uma POC na sua entidade se algum problema atual e relevante para você e para o sistema estejam sendo abordados. Cláudia? Beleza, mas eu trouxe uma galera de peso aqui para me ajudar, estou felizona aqui, viu? Nossa, pesos a mais decorrentes do home office. Olha, estou felizona. Tem outra pergunta da Vanessa em relação aos critérios para aprovação para a entidade entrar no programa. Assim, na realidade, os critérios a gente já colocou dentro do termo de compromisso, né, de nível de comprometimento orçamentário e de recursos humanos disponíveis aí para participação, né, para envolvimento no projeto. Então, cumprindo esses requisitos, entregando dentro do prazo, tá ok. A dificuldade vai ser se a gente tiver mais entidades, tá, inscritas do que o número de vagas. Aí, nesse ponto, o que acontece? Alguns fatores, aí a gente vai levar em consideração. Data da inscrição, né, em que ordem se inscreveu, o nível de comprometimento, já que tem faixas de comprometimento, se tiver todo mundo uma concentração mais baixa, no menor nível, e aí a gente tenha outras com nível maior, a gente vai avaliar isso para a gente trabalhar esse equilíbrio, considerando que, assim, a gente está falando de um valor médio de POC aí de 20, 30 mil, mas como o Magnus colocou, acontece de 5 a 100, né? Então, a gente tem que ter alguma previsibilidade de alguém que tenha condições de bancar uma POC de um custo um pouco mais elevado, tá? Mas o critério para aprovação, num primeiro momento, é cumprir os requisitos do edital. Cumprir os requisitos do edital com aqueles pontos que estão no termo de compromisso, gente, tá valendo. A dificuldade, de novo, é se a gente tiver que fazer alguma seleção aí, porque tem um número muito maior de inscritos do que a quantidade de vagas, tá? Aí a gente vai precisar avaliar, tá? Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu só queria colocar, Cláudia, que foi um item que a gente debateu no âmbito do GT também, né? Que essa é apenas a primeira chamada. Então, se uma entidade faz a inscrição, por exemplo, é uma entidade que tem um orçamento pequeno, pessoal que ela não pode dedicar muitas horas para esse projeto, então ela até faz inscrição, tem interesse, pode participar de parte das mentorias para começar a agregar esse espírito de inovação, mas infelizmente ela não vai poder gestar uma POC. Bom ter no radar o seguinte, é apenas a primeira chamada. Esse programa, em se firmando e a gente conseguindo construir soluções para o sistema, vai ser um programa como o Magnus colocou, com primeira, segunda, terceira, quarta. Eu não sei, da tua experiência, Magnus, até qual chamada um programa já chegou, vai te mostrar a continuidade desse projeto no tempo. Não, nós temos hub que a gente está na quarta chamada, tem hub que a gente está indo para a quarta chamada, quer dizer, mas está continuando, entendeu? Não vejo um fim, assim, quer dizer, está melhorando, mas é só uma questão de tempo, vai somando 9 meses, 3 anos de vida, dá 4.
Mas eu acho que uma coisa importante, sei lá, né? Tipo, não sei se é um spoiler, se eu vou falar um negócio ilegal, né? Eu não sou advogado, eu sou um empreendedor. Né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa de entidade pequena também, cara, porque a gente precisa de ter uma diversidade. Então, tipo, acho que é legal se o pessoal mesmo vá, eu sou pequeno, eu tenho pouco recurso, acho que vale a pena. E a ideia não é uma concorrência, que não é saber quem é melhor, acho que a gente quer ter uma certa diversidade. E se tiver mais do que 12, sei lá, 15, 20, a gente tiver um overflow, a gente vai tratar esses outros que ficaram de fora de alguma maneira um pouco mais especial do que quem não participou de nada. Quer dizer, a gente vai conseguir colocar, porque a gente não tem braço, mas que nem a Cláudia falou, a gente vai ter alguns eventos, a gente vai ter algumas coisas que a gente quer que o pessoal se engaje, quanto mais melhor. A ideia de ter entidades definidas, primeiro, para a gente poder saber com quem que a gente pode contar para fazer as POCs, e segundo, para a gente ter um tanto que a gente consiga gerenciar. Da mesma forma das startups. Por que não entra 40? Cara, porque a gente não vai conseguir fazer 40 POC em 9 meses. É tipo, você cuidar de uma por dia, vai levar os 9 meses cuidando de todas. Então, a gente precisa fazer em ciclos, mas, de novo, é só o primeiro ciclo, a gente quer o máximo de gente engajado possível, e a gente precisa também dos pequenos. Então, se você está na dúvida, está meio quietinho, pô, mas será que vale a pena? Vale a pena, compareça que a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente está bem nessa vibe de angariar todo mundo e depois ir granulando os problemas, que às vezes o problema do grandão é um pouco diferente do problema do pequeno, e a gente, como sistema, tem que atender todo mundo. E quer atender todo mundo, não é só que tem. O objetivo é justamente esse, né? É procurar soluções para o sistema como um todo, né? Então, essa diversidade é bacana. Então, assim, via de regra, gente, atendeu o edital ali, cumpriu as regras, não é... O Magnus colocou bem, assim, é importante ter essa disponibilidade, mesmo que na faixa menor de você fazer um investimento. Não é o porte que vai dizer, é essa disponibilidade de recurso e de envolvimento, tá? Então, cumpriu os requisitos ali do edital, já está viável para entrar no programa. De novo, a dificuldade vai ser se a gente tiver mais do que a quantidade de vagas. E, de novo, eu falei lá no começo também, o Magnus falou agora de inserir de uma forma especial, de dar maior participação, e volto a frisar, se a gente tiver um número muito superior à quantidade de vagas, essas que não conseguirem entrar, gente, já ficam ali, elas já estão marcadinhas como preferência para o próximo ciclo, tá? Essa questão da quantidade de ciclos também é um ponto bacana. A gente está se envolvendo e engajando num projeto desse, a gente não espera que ele seja um projeto que tenha término, né? Na nossa visão é o contrário, que seja perene, né? Um projeto perene que vá buscando as soluções novas para novos problemas sempre. E como a gente está falando de um ambiente muito grande, a gente está falando de quase 260 entidades, vai ter bastante demanda, né? A gente está imaginando. Está falando de 4 ciclos com quantos patrocinadores dentro desse hub, Marcos? 4, meia dúzia, quer dizer. Então, nós estamos falando de 260, galera. Então, deve ter coisa aí lá para frente. Eu estou vendo que a galera está saindo já, a gente tinha previsto aí basicamente 1 hora, já estamos fechando aí 1h30 de bate-papo. Vamos ver o que tem mais de perguntas, a gente vai tentar responder tudo, tá? Mas já vi que teve uma galera que começou a sair, a galera tem compromisso, a gente vai tentar acelerar aqui. Lá para cima, teve alguém que sugeriu, e a gente vai tentar fazer sim, tá? Montar perguntas e respostas com isso aqui, deixar... porque isso vai ser importante, inclusive, para próximos, tá? Vai ser legal para a gente, inclusive, porque, de novo, nossa primeira experiência, tá? Ideia da disponibilidade necessária dessa pessoa alocada para o programa, assim, Magnus talvez aí consiga complementar melhor com a experiência que a gente tem, com a experiência que vocês têm em outros hubs, mas eu estou imaginando que essa pessoa vai ter um nível de comprometimento e engajamento similar ao que as pessoas têm dentro das estruturas da ABRAP, de um GT, de um GT técnico, de uma comissão técnica, né?
talvez a comissão técnica não seja um bom exemplo, porque elas têm as reuniões mais espaçadas. A gente está falando de um ciclo de 9 meses, a gente deve ter agendas mais frequentes. Mas deve ser similar aí a questão de GT, que tem entrega, né, que tem um prazo mais curto e uma entrega determinada. Você tem alguma experiência aí para compartilhar? Não é nada significativo, está longe de ser um full-time job, cara, sei lá, não sei quantificar em horas, mas eu chuto aí 20%, 25% do tempo da pessoa no pico, assim, não vai ser mais do que isso, com certeza, entendeu? Então, lógico, quando tem a POC, o negócio, a pessoa vai ter articulação, dependendo do tamanho da POC, ela vai ter que articular com várias pessoas dentro, dependendo do tipo de problema também, se ela tiver que articular com bastante gente dentro da entidade, ou com o mantenedor, sei lá, talvez demanda um pouquinho mais, mas assim, está longe de ser um full-time job, mas o inverso é verdadeiro também, não dá para ser uma pessoa que já tem 120% da alocação e só vai ter tempo para responder 1 e-mail uma vez por semana, daí também o negócio não vai acontecer. Então, acho que mais do que disponibilidade de tempo, a gente quer a pessoa que esteja afim, entendeu? Se tiver uma pessoa que realmente entenda e queira fazer o negócio acontecer, ela vai arrumar tempo, por mais que ela tenha já outras funções, e a gente sabe que todo mundo também, nas entidades, não tem ninguém sem nada para fazer, quer dizer, as estruturas são pequenas, do tamanho de coisa, então a gente não quer superlotar, a gente não quer uma pessoa dedicada, a gente quer uma pessoa, ou algumas pessoas, com interesse, que daí ela acaba viabilizando o resto. Eu acho que é isso, não tem um número específico, mas com certeza não é metade, não é um full-time job. Ok. Mais uma pergunta aqui do Guilherme, até a Rosana já ajudou e esclareceu aqui, só confirmar, sim, Guilherme, o prazo que para inscrição das entidades é esse que a gente citou lá no início, está sendo prorrogado para o dia 27, tá? O aditamento aí do edital está indo para o site, está subindo, a gente quis fazer o lançamento aqui para vocês da informação e a gente está subindo ele para o site para ficar formalizado lá hoje, tá? Aqui, galera, não temos mais perguntas. Acho que fechamos toda a listinha aqui. Se alguém que estiver aí acompanhando quiser fazer mais alguma pergunta para fechar, a hora é agora. Estamos aí fechando 1h37 de bate-papo. Acho que foi super legal, muita pergunta, muita coisa bacana. E eu fico bastante feliz de ver esse engajamento. Eu sei que algumas entidades não terão condições de participar nesse primeiro ciclo, até pela maturidade do tema inovação, ainda dentro das suas estruturas, né? Isso deve passar por conselho ou por diretoria, e aí não é um tema que em alguns lugares está como pauta prioritária, né? Mas já despertou o interesse, e eu acho que para um segundo ciclo isso vai ser diferente, tá? Eu já fiquei bem feliz com o nível de engajamento, né? Do interesse de saber, de querer mais informações, de perguntar. A Roberta me deu um toque aqui, a super Roberta também é. Gente, o entrar lá no site e baixar o edital não significa compromisso, tá? Baixar o edital é ter noção do que está sendo pedido. Para firmar o compromisso, de fato, tem que mandar o termo de compromisso aí assinado para a gente, tá bom? Então, para não restar dúvidas nenhuma. Que bom, a Rosana e Vanessa que fizeram bastante perguntas aí, falando que foi esclarecedor, que bom que a gente atendeu, que conseguiu aí abranger todos os pontos de vocês. Edu, Magnus, vocês querem fechar, querem complementar? Muito rapidamente, né? É só um esclarecimento em relação à inscrição ali, que é o envio da ficha de inscrição, que a assinatura do termo mesmo está programada para acontecer no dia 3 de julho de 2020, o anexo, que é o termo de ciência, compromisso e aceite, inclusive é meu aniversário, nesse dia, quem quiser mandar presente, eu posso passar o endereço depois. E outra observação que eu acho bem bacana é o seguinte, das pessoas que estão participando aqui, a gente vê o interesse, independente da formatação da entidade e do porte e complexidade da entidade. A gente vê pessoas que participam de entidades grandes, 108 puras,
com bilhões de patrimônio, a gente consegue ver pelos nomes que estão aqui, como também patrocinados 109 puros, que não tem um patrimônio tão grande em questão de bilhões de reais, que não é isso que importa, como também pessoas que são de entidades instituídas puras como a ABPREV. Então, acho bem legal que a gente vê que é o interesse de todo o setor que está nisso, não apenas de grandes, pequenas ou entidades que são instituídas, mas é o interesse comum de todos. E é legal essa diversidade, vai ser melhor ainda se a gente conseguir contar com essa diversidade também das entidades parceiras do nosso programa. E é só isso, queria agradecer a atenção de todos vocês, certamente fica à disposição aí para futuras perguntas, tudo que for necessário. Do meu lado também é isso, cara. É a primeira interação e não a última, né? Então, quer dizer, se vocês tiverem mais perguntas, encaminhe, manda e-mail, liga. Se precisar, a gente faz outra live, ou a gente se comunica em um grupo menor. O que a gente quer é engajar a participação de vocês. A gente está fazendo de tudo para a gente tentar isso e conseguir isso. Bom, pessoal, para fechar, eu vou na linha aí dos meninos, é isso mesmo, ver esse engajamento, complementando, eu estou bem feliz, meu celular está parecendo uma central de atendimento, o WhatsApp aqui bombando toda hora, e eu fico bem feliz com isso, tá? A gente espera, a ideia de fazer a live era tentar atender todas as dúvidas, né, numa única oportunidade, tendo em vista que a gente tem um cronograma aí para ser cumprido, né, mas era esclarecer o máximo possível, essa interação de várias pessoas perguntando, às vezes o que é dúvida de um esclarece para o outro, então a gente também achava que era uma situação bem válida, mas a gente continuou à disposição, tá, até ao final do prazo, aí, até o término do envio da assinatura do termo, gente, se surgirem dúvidas adicionais, a gente atendeu aqui, teve dirigente que diretoria pediu para fazer um bate-papo, call, videoconferência, se a diretoria quiser falar, a gente está super à disposição, tá? O que a gente quis com a live era facilitar e conseguir falar para um número maior de gente aí num curto espaço de tempo e promover essa integração entre vocês, porque a gente sabia que a dúvida de um podia acrescentar aí para os demais, tá? Então, o nosso objetivo era esse, era ser mais um canal, mais uma facilitação, mas a gente está super à disposição aí para esclarecimentos e dúvidas que, porventura, ainda surjam até o final do período, tá bom? Magnus e Eduardo, muitíssimo obrigada. Eu estava com dupla de peso aqui para ajudar nas respostas, então facilitou tremendamente o meu trabalho, tá? Sim, Rosana, a live deve ficar disponível salva lá no Facebook, tá? Eu só preciso lembrar do botãozinho aqui, ó, de finalizar a live para ela ficar gravada, que aí tudo deve dar certo. E ela deve ficar disponível lá no Facebook, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada aí pela participação de vocês até agora, pela contribuição com as perguntas, pelo enriquecimento aí de toda a discussão e pelo engajamento do processo, tá? Edu e Magnus, super valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima, gente. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.